para a religião por saúde. Segundo a medicina, ataque epilético. Mas não era epilético, era Exu. Na casa que eu me iniciei tinha Umbanda, Quimbanda e a Nação. Aos 7 anos que eu me iniciei lá. Me curei. E aos 12 anos, ingressei para a Nação. Naquela época, a maneira que eu fui feita era tudo separado. Umbanda, Exu, não era nem próximo de Nação. As pessoas que eram de Umbanda, de Exu, só conheciam a Nação, Quarto Santo, PG, seja a palavra que chamar, depois que entrasse, porque antes não participava. Aos 12 entrei para a Nação. Aí tinha que continuar pela saúde. Bori. E aos 16 anos ele me aprontou com cinco santos. Aí fiquei um ano meio perdido, porque a responsabilidade era muito grande para a minha idade. Eu sonhava outras coisas. Compromisso de religião eu não queria. Mas vim para Porto Alegre, aí comecei a levar pau, a me dar mal por ter abandonado. E aí foi quando eu ingressei na casa do Pai Paulo, do Jexá, que aí ele me aprontou, com todos os outros santos, e ganhei os axé, faca, búzios. Então eu digo que sou Jexá, porque eu ganhei os axé no Jexá. E era uma pessoa muito reservada, e para ser pronto tinha que aprender a fazer cozinha. Não era por dinheiro. Na época não era valores que contava. Era tempo e aprendizado. Tinha que ir para a cozinha, aprender tudo. Serviço não era despachado de carro, porque naquela época a gente tinha mato, tinha natureza para poder levar. Ficava mais sacrificado quando tinha que vir no Guaíba, ou lá no gasômetro, quando era água, que era mais complicado. Ao contrário, cruzeiro, de mato, matos. Então, tudo diferente hoje. Era bem sacrificoso. Olha, foi muito interessante, porque eu era muito novinho e lá tinha pessoas de mais idade e queriam saber da história daquele guri que estava recomeçando numa casa de fundamento. Queria saber como é que esse guri entrou para a religião, por que foi. Eu contava a história da saúde e do velho, que era muito observador e muito cauteloso para te ensinar alguma coisa. Então foi muito bom. Depois, como filho de Xangô, né? Filho de Xangô é muito carismático, que dizem que são sedutor. Então conquistei, eu não tinha problema com os irmãos de santo. E lá tinha dois grupos. Tinha as pessoas de poder aquisitivo alto, coronéis, gente grande, como tinha pessoa muito simples, muito pobre. Então eu transitava nos dois. Porque como eu aprendi, já sabia e comecei a botar em prática o que eu já sabia e aprendendo com ele, eu comecei a ajudar os irmãos santos. Ajudar, não tinha preguiça de ir para a cozinha, ensinar axé, na hora de entregar, mesmo que eu não entregava, eu tinha que ir junto para orientar, né? E depois, né, já com casa feita, ele me acompanhou até eu ter minha casa, né, até botar os primeiros filhos de santo no chão. Depois ele me disse, agora tu segue a tua vida, a tua religiosidade, a tua casa. Se precisar do pai, está às ordens. Mas eu não estou toda hora na casa dos filhos de santo. Já que o filho tem axé, sabe trabalhar, não precisa estar me chamando toda hora, porque o pai tem os seus compromissos, tanto religioso como social. Aliás, ele era muito social. Gostava de tomar um bom vinho, de frequentar bons restaurantes, tinha bom gosto. Né? Se vestia lá de linho, calça de linho, camisa de linho, um bom correntão de ouro, era a característica dele. E era uma pessoa de bom gosto, mas era muito rígido. Não tinha muito sorriso na casa dele.
Então, muitas vezes interpretavam ele como antipático, grosso, agressivo. Não, mas não era. Esse é o lado que as pessoas que não conheciam, quem conhecia bem era um ser humano maravilhoso e usava um termo quando aprontava a gente. Estou te fazendo, meu filho, para ser pai de santo. Estou te fazendo na cabeça. Não estou fazendo filho, filho de qualquer jeito. Filho nas coxas tem muito por aí. Essa é uma expressão vulgar, mas que ele usava. E tu é feito de cabeça. Então, qualquer dúvida, me procura. Procura que eu vou estar sempre, sabe onde que eu moro, né? Mas não vou estar todo dia na tua casa. E se tu fizer besteira, a língua do povo é grande. Logo em seguida eu vou saber. Não, aí não adianta fazer e esconder. Então, como eu sempre fiz religião limpa, sempre fiz e continuo fazendo, vou fazer enquanto existir. Então não tem problema. Isso aí foi em 73, que eu já tinha um banda, mas aí, quando a chegada do meu Santos, meu pai de santo trouxe, a Coronel Massô. Aí já tive, primeiro botei duas pessoas no chão, mãe e filha, do Ogum de Chapanã. Mas eu achei que eu ia ficar só com aquelas duas, porque elas já eram da Umbanda e amigas próximas. Eu não queria pessoas de fora, eu queria curtir a minha idade, né? Mas aí, através dela, começaram a vir outros. E aí eu tive, já foi aumentando, aí tocava batuque, que ia os batuqueiros muito velhos na minha casa. Digamos, Pai Eliseu, Maria do Barão, gente muito antiga que ia os batuqueiros na minha casa. Minha casa era uma meia água que eu tinha que tirar tudo para fora, tipo ciganos e barraca, para poder usar o espaço dentro da casa. Então, era um espaço pequeno que não dava para todo mundo. Então, era querido para esses velhos aí, porque eles iam os batuque, chamavam de guri de Xangô. Então, eles iam, são que eles gostavam da minha pessoa, porque eram velhos, né? E aí nem tinha espaço, ficava sentado lá na rua, um pouco entrava, o orixá respondia, depois eles estavam lá na rua. Então, fiz batuque com sacrifício, né? Mas apesar que as coisas eram mais baratas, né? Hoje é tudo muito caro. Hoje um galo, essência, entre poucos. Naquela época, tu comprava uns R$ 100, acho que comprava uma meia dúzia de galo. Tu ia no sítio, comprava os quatro pés barato. Não tinha o negócio, não tinha esse repasse, né? Floras que botaram coisa. Hoje a religião é muito cara por causa do repasse, os que vendem os batuqueiros. Eles ganham muito dinheiro. Isso aí é um comércio. Muitas vezes o batuqueiro ganha dinheiro. Tá, pode ser. Tem uns que ganham, que cobram bem caro, né? Mas quem ganha dinheiro é quem vende as coisas do batuqueiro. Bicho e outras coisas, né? Na época não tinha Zafari, né? Era mercadinho, né? Então ia lá, comprava. Sou do tempo do pacotinho, aquele que pesava por quilo, né? Era muito bonito a religião na época. Ela não tinha pessoas de poder aquisitivo só. Hoje tem, então as pessoas que têm poder aquisitivo podem fazer alguma coisa mais confortável, tem um espaço maior, pode oferecer, se eles oferecem, não faz comida de santo hoje. Muitos não fazem mais amalá, canja, canjica, farofa. Isso não tem em muitas casas aí. Muitas casas é buffet com garçom. Tudo bem, eles podem fazer isso, está bonito. Todos os pais deles, o santo deles aceitaram. Quem é eu para condenar, né? O santo aceitaram, né? Mas eu prefiro ainda fazer o que eu aprendi. Não, eu nunca vou esquecer, eu tive foi meu terceiro filho de santo. Primeiro é do Ogum, segundo de Chapanã e o primeiro homem, do pai Oxalá Oromilaia. Esse rapaz hoje não existe. Morreu novo, fez muita bobagem.
E ele foi para minha casa porque ele era namorado dessa do Chapanã. Então, por isso que ela levou. E ele imitava os santos, caboclo, tudo. Era muito crianção. E aí, uma quinzena na minha casa, ele se ocupou. E eu fiquei com vergonha, sei, tô fazendo palhaçada. Porque ele imitava direitinho, de ver palhaçada. Para não chamar a atenção das pessoas, eu peguei um alá e botei por cima para levar ele para a peça para despachar, para puxar a orelha dele ou coisa assim. E quando eu estava levando esse Oxalá para a peça, o Ogum do Pai Eliseu veio no meu ouvido dizer. O Ogum sabia o que eu estava pensando, né? O Ogum disse assim para mim: meu filho, dá mel que é o pai. Então, olhei para o Oxalá, era Armando dele, abaixado, uma baba, não é babinha, cosma, parece de lesma. Era o Oxalá mesmo, tinha nascido na minha casa. E aí, aí que dá esse problema, porque o filho era sem vergonha. Eu pensei que era palhaçada, porque na minha época, um santo para chegar tinha que ser santo, tinha que ser um chá, porque tinha muitas provas, né? Começava a chegar, já começava a dar uma coisinha ali para ver se aquilo ali era, né? Não falando nas falas, um acará, mel fervendo e outras coisas mais. Hoje está proibido da fala de engolir o algodão do acará, mas não está proibido de apagar o fogo. Então hoje as falas estão muito leves. Eu sou do tempo, na casa do meu pai de santo, que a fala, o santo que falava lá é porque a fala tinha sido pesada. Principalmente na casa que ele era muito brabo, quer dizer, se a pessoa, o santo não passasse, nunca vi na casa dele isso. Mas eu tenho a impressão que ele ia encher a pessoa de tapa. Porque ele ia dizer, pô, preparei tudo isso, tive trabalho para fazer vergonha, então eu acho que ia até apanhar, do jeito que ele era, né? Mas às vezes que eu vi lá, nunca teve problema nenhum. Eu também nunca tive problema com filho de santo quando dei fala, porque o santo é muito verdadeiro. Posso falar nesses santos, só uma que existe ainda, que não dá para falar o nome. Essa Xangô, Chapanã da outra que não existe, santos antigos, tudo passaram muito bem, né? Esses outros não existem mais. A do Ogum não existe, a do Chapanã não existe. Na minha casa todo santo passaram, né? Não tive esse problema, né? Porque eu já venho da Umbanda, que a Umbanda experimentava caboclo também. Ah, na época o caboclo era não com acará, era com brasa. Com brasa, né? Botava brasa acesa nas mãos, pólvora. Tinha que ser, né? Tinha que ser caboclo mesmo. Ou seja, Exu. Não era só cachaça, não. Tinha que ter fogo. E aí, então, na nação, muito mais. É a personalidade de saber de seu orixá. Tem que saber se o orixá é o Egum, né? Esse é o problema, porque o Egum disfarça tão bem que tu grita e salva o orixá, pensa que é o orixá. Muitas vezes o orixá não está nem aí, né? O Egum é muito falso, ele é muito perigoso. Então tem que saber também lidar com o Egum, né? O pronto, a pessoa que tem casa, ou seja, o pronto, ele tem que saber lidar com o Egum, né? O Egum bom, bom cultuado, te ajuda, seja no buraco, no balé, né? Mas tem que saber que Egum, né? Não pode botar um Egum no fundo da tua casa que vai te derrubar. Egum, quando ele é feito, é para te ajudar, não para te derrubar, né? Eu acho que ninguém é louco. Tá botando um Egum no fundo da casa para te esgoelar, né? Logo que eu comecei na religião, tive um problema assim com a família, a mãe e filha. Eles eram na minha casa, muito grudada a mim, uma coisa muito forte. E algum da família dela, que a família era grande, ficaram com ciúmes da amizade, daquela coisa toda. Eu tive problema com isso, sim.
E eu me lembro que até uma vez eu fui despachar as águas das quartinhas do Barau, e foi numa segunda-feira, e um deles veio para cima de mim com uma faca. Tipo que eu estava fazendo macumba, né? E eu fiquei quieto, com a quartinha do Lodeio vagando na mão, sem dar uma palavra, para poder repor na casinha as quartinhas. Só que aí eu vim cego dessa ameaça. Quando eu larguei as quartinhas na casinha, eu peguei a faca do Avagã. Eu não sei o que eu poderia ter feito se não fosse eles. Porque a minha intenção, quando eu peguei aquela faca, não era mais me defender, era me vingar. Só que, graças a Deus e eles, me amorteceram. Eu cheguei a pegar a faca, mas eu acho que eu fiquei com a faca na mão, sem força. Porque poderia ter feito uma bobagem. Eles não iam deixar eu fazer essa bobagem. Mas essas pessoas não existem mais. Eu mesmo que fez isso, no final da vida dele, não é glória, foi se enforcar com uma corda, né? Então ele se enforcou com a própria corda. Quando eu soube disso, eu até fiquei sentido pela família. Tinha um pai, uma mãe e um irmão, né, para chorar. Agora, se um dia me botou faca, apunhalou com faca, por eu estar fazendo a minha religião, no final foi tão triste, né? Não desejo nem para o inimigo. Se enforcar, tomar uma garrafa de cachaça, se enforcar. Na casa dele se usava bombacha de gaúcho, tipo gaúcho. A minha era um pouco incrementada, porque a minha primeira filha de santo costurava. Então ela fez umas gaitas bonitinhas, botou um botão vermelho, né? Não podia usar outro tipo. Os homens usavam assim. As mulheres já usavam os fardamentos lá, era diferente, mas usavam. Era muito simples também. E conheci na casa do pai Chico de Iemanjá, na Bacilo Dias, seu pai Zé da Saia, uma bombacha imensa, linda. E, lógico, era jovem, quis fazer igual. Ele não me autorizou que usasse. Mas eu mandei mais tarde fazer uma, porque aí eu já estava, tinha minha casa, religião, e ia fazer visita, ia nos batuques, ia muito batuque quando era jovem. E aí fui, mostrei a foto para ele. Ele me respondeu: que vergonha, um filho de santo de saia. Né? Mas na verdade era uma bombacha. Mas como usavam-se 20 metros de tecido, até 22, então, dançando na roda, dava a impressão que tu estava com um vestidão, mas era uma saia, que incomodava muito, que aquilo machucava, quando tirava, aquele elástico chegava a estar cortando a barriga. Então era uma vaidade de guri, né? Mas depois mudou. Aliás, está sempre mudando, né? Agora voltou o clássico calça. Agora é túnica, né? Não tem nada a ver com aquelas roupas. Lamê, sou do tempo da chita, depois do lamê. E aí vai passando. O pai Paulino era o pai de santo, o pai Dalino, da mãe Negrinha, do pai Alfredo, da mãe Ofira de Chapanã. Eu tive contatos fortes, foi com a mãe Ofira de Chapanã, que morreu com mais de 100 anos, que era esposa do pai Alfredo. O pai Alfredo quem fez a mãe Irma. Mãe Irma, minha madrinha, mãe Irma do Oxum. Ela que me contava por que ele entrou para a religião. Tinha que ir para a guerra, e aí foi na casa do pai Paulino, ele disse que ia fazer uma segurança para ele ir e voltar bem, né? E aí ele foi, não foi para a guerra, não foi lutar, foi usar armas. Ficou no, sei lá como chamava, na cozinha, enfermagem, sei lá, coisa assim. Só que quando pediram fazer a segurança dele, pediram uma cabrita e alguma coisa a mais. E na verdade o Paulo sentou a Oxum dele. Aí quando ele voltou, que ele ficou sabendo que ele tinha uma obrigação de senta, e ele aí seguiu a religião. Mas eu não a conheci. Conheci só a esposa, que hoje não existe. E depois tinha ficado a filha carnal deles, a mãe Teresa do Lodê,
Só que quando eu fui procurar recentemente, ela já não existe mais. Hoje naquela casa existe a neta, que é do Oxum de Mu. Ela me forneceu uma foto da avó e a dele, do pai Alfredo, acho que eu não peguei, porque eu não tenho, né? Mas eu acho que ele era sarará até, né? Parece que ela me contava que tinha muitos ciúmes, e eu os batuques, porque tinha ciúme do sarará dela, coisa assim. E a Valfira fez, ela fez o lodê do meu pai de santo. Então, eles eram muito unidos, essa família aí, do pai Dalino, do pai Paulino. Porque quem fez o lodê do meu pai de santo foi ela, bem antes foi para casa dele, é claro. Né? E durante o tempo que eu estava na casa dele, a mãe Negrinha era muito próxima dele, era muito unida. Uma pessoa de um fundamento muito grande, que deve ter deixado poucos filhos feito aí, né? Porque naquela época ela ainda tinha medo da polícia, porque ela começava os batuques às 5 horas da tarde, fechava as janelas para o sol e o batuque começava às 5 horas. Meia-noite não tinha mais batuque. Já tinha terminado. Todo mundo podia ir fazer o seu social se quisesse. Porque ela dizia dos libanos. Né? Ela falava, não, os libanos, quando fica muito tarde, eles vêm e arromba, bate na casa e invade a casa. Então, para te ver que ela era tão antiga que ela tinha medo, apesar que tinha perseguição da polícia mesmo na época. Aliás, sempre perseguiram muito a nossa religião. Uma por ser negros, que a verdadeira religião começou do negro, né? Então, tinha um preconceito do negro, batuqueiro, como usava o termo, que não existe batuqueiro, batuque é tambor, né? Então, eles eram muito perseguidos. O branco, quando entrava na religião na época, sofria muito. Ele tinha que ser muito bom. Os brancos que hoje já não existe mais, que tinham muito fundamento, é porque eles aprenderam e tinham capacidade. Porque se meter no meio dos negros, eles tinham que ser muito bom. Provar que era bom demais. Para estar como o pai Henrique, pai Hugo Gemanjá, pai Hugo Gemanjá, que foi pai de santo do pai Ayrton do Xangô, para Juncá, que hoje tem a filha carnal do pai Ayrton, que é a Bete do Pocum. O pai Hugo sofreu muito por ser branco e provar que era bom, mas provou, fundamento muito grande. A mãe Miguela, que é antiga do Xexá, que não existe, essa não teve problema porque era negra, né? E respeitada, mas o pai Hugo teve muito problema. O pai Henrique, quem mais? O pai Chico de Iemanjá. Chico de Iemanjá da Marcelo Dias, que tocava todo dia 13 de maio. Não importava o dia. Não tinha convite. Se caísse segunda, não importa o dia. Lá estava o pai Chico, com a casa lotada, Marcelo Dias, que tinha um companheiro, o pai André, que era o padrinho de todos os filhos. Um batuque maravilhoso. Lá eu conheci muita gente antiga, como Zé da Saia foi lá, a mãe Mestra de Iemanjá, muita gente do Oió, né? E também conheci batuque como do pai Eliseu do Ogum, no São José, que para chegar nos batuques tinha que se identificar, porque na época era perigoso aquele morro, e não era assim tu subir no morro, tu tinha que se identificar onde estou indo. Era na casa do pai Eliseu do Ogum, que era um senhor preto fortão, que era baiano, mas era cabinda ele. E era respeitado no morro. Era bom no facão. 2, 3, o facão pegava. Então, ele era respeitado. Tem filho de santo dele por aí ainda. Há um chapanã. Eu morei, quando eu vim para Porto Alegre, guri, eu morei no antigo Cabo Rocha. Cabo Rocha eram as senhoras, aquelas tinham sido moças profissionais, já não tinha mais Cabo Rocha, só o nome. Elas eram tudo umas senhoras casadas, com funcionário da prefeitura. E tinha uma senhora de Chapanã, a Idê de Chapanã, antiguíssima, e a mãe Nair de Xangô, antiga também.
lados de religião diferente. Uma era Oió, a outra era Jixaia. E, e conheci um chapanã na casa dessas senhoras, que era, não lembro o nome da senhora, era uma senhora preta, gorda, forte. E quando eu comecei a tocar na minha casa, Jana Massoto, eu convidei essa senhora. E o soalho da casa era muito fraco. E na hora do. É o sapatá. Na hora do alujá, aquele santo dançando, e aquele chapanã daquela senhora obesa, uma preta. Eu pensei que ia derrubar o soalho, né? Fiquei muito nervoso, mas não derrubou o soalho. E na hora de despachar aquele chapanã, o chapanã me derramou um monte de azeite dendê no chão. E eu, ainda novo, pensei, mel traz dinheiro, vai trazer bom, achei esse dendê vai me arrasar, né? Mas derramou tudo. Era muito bruto, assim, era muito pesado. E eu falei pro Chapanã, pai, eu estou precisando do axé. O senhor me derramou tudo isso? Aí ele disse, o senhor pensa que só mel que dá axé? Não é merda, não dá axé. Não é merda que ele queria dizer era mel. O senhor vai ver que eu vou lhe dar muito axé. E tive muito axé. Então, que chapanã verdadeiro. Mas um dia eu fiquei muito bravo. Porque derramou um copo de dendê, né? Fez uma melecada. Mas é que a filha era muito gorda. Então, na hora de levar o chapanã para despachar, saia, sei lá o que foi que derrubou. E ali eu fiquei muito bravo. Né? Mas o chapanã é muito verdadeiro, um sapatá. Não lembro mais dessa senhora. Era da época da Cabo Rocha. E depois dessas senhoras da Cabo Rocha, que não existe há muitos anos, tem os filhos, que tem casas de religião dessa senhora. Eu fui conhecer a Dona Maria Garçonete do Ogum. Não sei se tu ouviu falar. Uma senhora fantástica. Um Ogum maravilhoso. Não existe mais. A Maria Garçonete era neta do... Neta não, filha do pai Jauri, lá de Pelotas. Lá vi muita coisa linda, muitos santos lindos, verdadeiros, né? E falas maravilhosas, porque apesar de ser novo, eu sempre me convidava, não sei, pela minha feitura lá do Pai Paulo, ele convidava para assistir fala. Então eu vi fala de todos os lados, Geijo, Ió, Cabinho. Não, nem tudo é igual, né? Mas o principal, 50% tudo é igual. E graças a Deus sempre vi coisas verdadeiras, nunca vi coisas mal feitas, não. Pessoas de respeito. Dona Maria Garçonete, ela tinha acho que uns 100 filhos de santo na casa dela, ou mais. E ela não sentava o santo do filho, só quando fosse para abrir casa de religião. Ela fazia o santo filho no malé dela. Do Ogum comia no Ogum dela. Só quando fosse abrir casa que eles faziam o teus orixá. Hoje é diferente, né? Então, isso não tem história antiga. Então, a Dona Maria fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Aí eu já morava lá no Parque Santa Rita e eu tinha uma cachorra, cadela, que eu adorava a cadela. E a cadela sumiu. Sumiu fazia um dia e nada. E ela foi lá em casa e eu falei. E ela disse assim pra mim, olha, pede para Chapanã, Ogum, que cuide desses bichos, que eles vão trazer. Eu ainda olhei para ela e pensei, que bobagem, né? Está pedindo para o santo trazer a cadela. Mas, desesperado, acabei pedindo, né? E a cadela voltou. Depois de encerrar, vamos terminar agradecendo, né, aos meus filhos santos, amigos. Tem muito amigo de religião, muito pai de santo, amigo. E
que a gente possa ter um 2025 com o Pachapanã traga muita saúde e a Mãe Obá, muita união que está faltando, né? Saúde, tudo de bom para ti, para o teu pai, para toda a sua família. Bye.